Olá, professor. Então, esse é o nosso trabalho de pesquisa de estrutura de dados, métodos de ordenação. Os integrantes são o Gustavo Dalpiazzi e Saulo Benedetti. Nesse trabalho, a gente irá falar sobre os métodos cell short, kick short, merge short e heap short. Método Shell Short é o mais eficiente algoritmo de classificação dentre os de complexibilidade quadrática. É um refinamento do método de inserção direta. O algoritmo, diferente do método de inserção direta, pelo fato de, no lugar de considerar o array a ser ordenado como um único segmento, ele considera vários segmentos, sendo aplicado o método de inserção direta em cada um deles. Basicamente, o algoritmo passa várias vezes pela lista, dividindo o grupo maior em menores, é aplicado o método da ordenação por inserção. A ordenação shell utiliza a quebra sucessiva de sequência a ser ordenada e implementa a ordenação por inserção na sequência obtida. Devido à sua complexibilidade, possui excelentes desempenhos em N, muito grandes, inclusive sendo melhor que o merge short. Quicksort é um algoritmo eficiente de ordenação por divisão e conquista. Apesar de ser da mesma classe de complexibilidade do merge short e do heap short, o quicksort é na prática o mais veloz deles, pois as suas constantes são menores. O algoritmo baseia a ordenação em sucessivas execuções de particionamento, uma rotina que escolhe um pivote e o posiciona no array, de uma maneira em que os elementos menores ou iguais ao pivô estão à sua esquerda e os maiores estão à sua direita. O pior caso do quicksort é raro e é causado por sucessivas péssimas escolhas de pivote, quando o array já está ordenado. Para remediar esse problema, há estratégias para escolher melhor o elemento que será o pivote do particionamento, entre elas, escolher o pivote aleatoriamente, escolher o pivote sendo a mediana entre o primeiro, o elemento central e o último elemento do array. Método Merge Sort é um algoritmo eficiente de ordenação por divisão e conquista. Se nossa missão é ordenar um array comparando os seus elementos do ponto de vista assintônico n asterisco log n, é nosso limite inferior, ou seja, nenhum algoritmo de ordenação por comparação é mais veloz do que n asterisco log dn. O funcionamento do merge sort baseia-se em uma rotina fundamental cujo nome é merge. Merge é a rotina que combina dois arrays ordenados em um outro também ordenado. Assim como o quicksort aplica várias vezes o particionamento para ordenar um array, o merge sort também aplica o merge várias vezes para ordenar um array. Apesar de estar na mesma classe de complexibilidade do quicksort, o merge sort tende a ser na prática um pouco menos eficiente do que o quicksort, pois suas constantes são maiores. Contudo, a seu favor, o merge sort garante n asterisco de log n para qualquer caso, enquanto o quicksort pode ter ordenação n ao quadrado, no pior caso, embora raro. Método heap short. O algoritmo heap short é um algoritmo de ordenação generalista e faz parte da família de algoritmos de ordenação por seleção. Esse algoritmo tem um desempenho em tempo de execução muito bom, em conjuntos ordenados aleatoriamente. Tem um uso de memória bem comportado, e o seu desempenho em pior cenário é praticamente igual ao seu desempenho em cenário médio. O heap short trabalha no lugar e o tempo de execução em pior cenário para ordenar n elementos é de O n logaritmo de n na base 2. Para valores de n razoavelmente grandes, o termo log n é quase constante, de modo que o tempo de ordenação é quase linear com o número de itens a ordenar. O heap short não é um algoritmo de ordenação estável, porém, é possível adaptar a estrutura a ser ordenada de forma a tornar a ordenação estável.
cada elemento da estrutura adaptada deve ficar no formato de um par. Assim, caso dois elementos sejam iguais, o desempate ocorrerá pelo índice na estrutura original. Assim, ao final das inserções, os elementos podem ser sucessivamente removidos da raiz do heap, na ordem desejada, lembrando-se de manter a prioridade max heap. O heap short utiliza uma estrutura de dados chamada heap para ordenar os elementos à medida que os insere na estrutura. A heap pode ser representada por uma árvore ou um vetor. Para uma ordenação descrescente, deve ser construída uma heap mínima. Para uma ordenação crescente, deve ser construída uma heap máxima.